Mari Del Priore lança mais uma obra sensacional chamada A Viajante Inglesa, que aborda a história de Maria Graham. E antes de tudo, para quem menos conhece essa pessoa, quem desconhece às vezes completamente Maria Graham, eu queria saber de quem é Maria Graham e de onde partiu seu interesse em resgatar a vida dela. Olha, Wallace, agradeço aí o interesse de vocês. O meu interesse foi brindar aí o bicentenário da independência com um enfoque diferente, né? Porque vai sair muito do mesmo, como eu digo, né? A gente queria fazer alguma coisa mais, enfim, mais original. E eu me lembrei de estudar um pouco a independência a partir desse olhar inglês, né? Como é que os ingleses que estavam aqui o tempo todo, que eram donos e senhores do Brasil, coitadinho do Dom João VI, era até considerado na Inglaterra como um cônsul português, um cônsul inglês aqui, ou um cônsul da Inglaterra no Brasil. O Brasil devia dinheiro à Inglaterra, Portugal devia dinheiro à Inglaterra, e tudo era inglês aqui. Quem mostrou isso muito bem foi o Gilberto Freire. Né? O interior das casas, os tapetes eram ingleses, os pianos eram ingleses, os cavalos eram ingleses, as carruagens, as botas, as roupas, o chapéu, o guarda-chuva, enfim. Tudo era inglês, e como é que esses ingleses estavam vivendo essa independência? Então, são dois personagens muito legais que vão se cruzar. A Maria Graham, que é uma mulher intelectual, bastante conhecida. Ela já tinha estado na Índia, tinha viajado, tinha 2 livros publicados, tinha estado no Caribe inglês, casa-se com um oficial inglês que vem de barco para o Chile, onde a Inglaterra tinha um entreposto, vai perder esse marido na viagem, e ela vai passar pelo Brasil exatamente nesse momento em que a independência está acontecendo. Para você ter uma ideia, ela é uma narradora, uma cronista, uma espécie de jornalista, né, do FICO. Ela está aqui no dia da ficada. Então, ela vai lá para a praça onde se reúne o exército dito brasileiro, né? Conta como é que estão as coisas, tudo no improviso. A gente vê que as coisas eram no improviso. Tem cavalo pastando, criança correndo, soldado dormindo, as escravas de tabuleiro vendendo comida, aquela coisa, parece assim, entrada de jogo de futebol, sabe? Aquele cortiço, aquela zona. Mas ela está vendo tudo isso. Depois ela vai ver o Dom Pedro passando, né? No dia em que ele abre a Constituinte, ele passando com Dona Maria da Glória, com Leopoldina, a festa no teatro depois. Ela é uma espécie de narradora muito atenciosa de tudo que está acontecendo, o recuo das tropas portuguesas, por onde é que vão as tropas. Ela acompanha absolutamente tudo, mas o que ela vai acompanhar mesmo é a vida dentro do palácio, porque durante alguns meses ela vai se tornar a governanta da futura rainha Dona Maria II de Portugal, e ela vai viver dentro do palácio, ao lado da Leopoldina, os maus tratos, a humilhação, a maneira como a Leopoldina era tratada pelos funcionários do palácio, como ela era desgostada, a depressão da Leopoldina, a gravidez, o sofrimento. Ela é uma espectadora muito atenciosa disso tudo. Como se não bastasse, ela ainda vai encontrar com o Lord Cochrane, que é o famoso fundador da Marinha Brasileira, que vai acabar com a Guerra da Bahia, vai pacificar o Maranhão, vai pacificar as províncias do Norte. Ela vai encontrar com ele na Confederação do Equador, e ela ainda vai servir de intermediária entre o Lord Cochrane e o famoso Manuel de Carvalho, que é o último, né, ali a lutar pela Confederação do Equador, numa forma diplomática e, a meu ver, muito inglesa, porque eles sempre adoraram negociações, né, de acalmar a situação em Pernambuco, o que seria ótimo para o Lord Cochrane, que já era adorado por Dom Pedro I e que ainda ganharia mais em não ter derramado sangue em Pernambuco, o que vai ser feito depois pelo nosso futuro Barão de Caxias, e ela viria para a corte aqui no Rio de Janeiro, além de governanta da princesa, que era assim o máximo, né, com a pecha de ter sido uma das pacificadoras da Confederação. Está tudo errado, o tiro sai pela culatra, não acontece nada do que os ingleses planejaram, mas é muito interessante a gente ver a participação e como esses dois estrangeiros vão narrar a questão da independência. O Lord Cochrane, por outro lado, contando a bagunça da Marinha Brasileira. Não tinha barco, não tinha vela, não tinha cordame, não tinha marinheiro, não tinha oficiais. Os portugueses que trabalhavam para a Marinha traíam todo mundo que queria
a libertação do Brasil, sonegavam munição, estragavam os canhões, fugiam à luta. Então, todo esse contexto de improviso, que é uma coisa incrível, que a gente não consegue nem conceber, né? Improviso total no momento da independência, esses dois estrangeiros vão narrar. Isso é muito interessante. Inclusive, parte uma curiosidade que antecede tudo isso, que que me desloca para saber qual é o motivo dela ter escolhido esse local aqui, nossas terras supiniquins, para refazer essa vida e estar tão próxima de períodos tão importantes na história do país. Pois é, Wallace, a história é mais comprida. A verdade é que ela vem casada e quando, a caminho do Chile, o marido dela morre, ela fica viúva, sem um tostão furado, abandonada pela família, com um oceano entre ela e a Inglaterra, e ela tem que se virar. E aí entra, eu acho, a questão interessante da Maria Graham, ela mostra como as mulheres são capazes de se reinventar, de se criar um espaço, porque ela, que era aquela grande intelectual, aquela fulana que tinha trabalhado com o maior editor da Inglaterra, tinha livros publicados, conhecia a Europa toda, ela vai ficar pequenininha e ela vai se oferecer como governanta. Eu lembro a você que ser governanta naquela época, aqui me desculpem aqui os nossos ouvintes, mas era assim o cocô do cavalo do bandido, né? Que ela não era nem escrava, nem criada, e é por isso que a Maria Graham vai ter muito problema com as criadas portuguesas, que odeiam ela, porque ela é uma governanta inglesa. Então tem aí o problema todo da raiva dos portugueses da Inglaterra. E ela também não pode ser próxima dos seus patrões, entre aspas, dos imperadores, porque ela é uma governanta, ela é um pólipo ali dentro daquela organização. Então ela apanha de um lado, apanha do outro, mas ela vai ganhar a confiança da Leopoldina, que como ela, era uma mulher extremamente só, deprimida, abandonada, e as duas vão ficar muito amigas, e tudo isso vai inspirar nessas criadas portuguesas, nessas aristocratas de meia tigela que estão trabalhando lá no palácio, uma raiva enorme, e elas é que vão fazer a Maria Graham ser expulsa, né, do trabalho que ela tinha de governanta, o que vai deixá-la ainda numa miséria maior. Ela vai viver perto de um quilombo, em Laranjeiras, ela tem que vender tudo que ela tem, todos os objetos de prata que ela tinha trazido da Inglaterra, enfim, ela acaba comendo até naquela cerâmica vermelha que ela comia, onde comiam os escravos, não tem nada, mora num barraco completamente destelhado, e fazendo gravuras e, ao mesmo tempo, coletando vegetais raros da natureza brasileira que ela manda para a Inglaterra, para o famoso Jardim de Kew, que é o jardim da rainha, ganhando com isso alguns centavinhos. Mas ela, inclusive, conta com digamos, a pouca simpatia da comunidade inglesa, porque ela não é uma mulher casada, ela é uma viúva pobre, e isso arrasava qualquer mulher naquela época. Fosse viúva rica, tudo bem, mas viúva pobre era uma miséria, ela não tinha nenhuma simpatia. Depois corria o rumor de que ela tinha tido um casinho de amor com o Lord Cochrane no Chile, que a gente não sabe se é verdade ou não, mas bem que poderia ser, porque há vários indícios, e por tudo isso ela é abandonada e ela passa um ano comendo o pão que o diabo amassou, até conseguir que um diplomata inglês enfie ela no navio e mande ela de volta para casa, onde ela então vai encontrar o segundo marido, vai casar, vai ser muito feliz e ainda vai escrever uma última carta para Leopoldina. Isso é uma trajetória interessantíssima e fico muito feliz que a gente conseguiu elucidar, ainda mais a sua obra, que vai ter muito mais sobre isso. Mas, em específico, ela tem a coletânea de diários dela, Diário de uma Viagem ao Brasil, onde ela tem os principais registros da vida. E, com base neles, creio eu que tenha sido a principal fonte para entender o que se passava na vida dela. Desses diários, algum fato em específico te chamou a atenção que você colocou nessa obra final? Olha, historicamente falando, a percepção que ela tem de que os brasileiros realmente queriam emancipação. Em todo lugar que ela vai, Pernambuco, Bahia, ela repara logo isso. Pernambuco, então, ela diz, eles não vão aguentar estar subjugados aos portugueses por muito tempo. Quer dizer, ela percebe, ela tem essa facilidade de perceber que a coisa aqui, que a emancipação estava mais do que alavancada. Outra coisa interessante que ela percebe, né, que os historiadores agora que vêm observando com mais devagar, é a população mestiça
que já está inserida no mercado de trabalho, que ganha dinheiro, que veste bem as mulheres, quer dizer, mestiça, parda ou negra, né, que está inserida no mercado de trabalho, com os seus escravos, com suas mulheres bem vestidas, com os seus generais, os seus comandantes no exército brasileiro, frequentando o Palácio de São Cristóvão, beijando a mão da imperatriz. Quer dizer, ela percebe essas mudanças na sociedade brasileira que são muito impressionantes. Agora, sob o ponto de vista da sensibilidade, é notável a gente ler as páginas escritas por uma mulher depressiva. Eu já tinha tido contato com uma carta da Leopoldina que é um terror, em que ela diz que ela quer morrer, que ela não aguenta mais, que ela está desesperada. Mas as páginas da Maria Graham mostram a luta da mulher deprimida tentando sair da depressão e dar um destino para si própria, que ela sabia que se ela continuasse a depressão, ela ia morrer na pobreza, aqui mendigando pelas ruas do Rio de Janeiro. Então, é incrível a gente ver a transformação dessa mulher, que é uma mulher como eu, como qualquer mulher, que diz, não, agora chega. Chega de chorar a morte do marido, chega de chorar a frustração com o Lord Cochrane, eu preciso me virar, eu preciso ganhar minha vida, eu vou falar com o Zé Bonifácio, eu vou falar com a imperatriz, alguém tem que me arranjar um emprego. E é o que ela vai fazer. Isso é muito interessante como ela abraçou esses problemas da Imperatriz no momento que ela se sentia muito sozinha, deslocada disso tudo. Inclusive, me parte uma curiosidade, apesar dela ter atravessado esses muitos problemas no país e ter tido também uma relação próxima com a nobreza e com vários pontos importantes, existe relação direta de Maria Graham no processo de independência do Brasil? Só como espectadora. Como espectadora o tempo todo, inclusive espectadora de uma coisa muito importante que ninguém fala sobre a Leopoldina. Uhum. Ela mostra que Leopoldina saía com Dom Pedro para quê? Para receber os mercenários, porque ela é que falava inglês, francês e alemão. A Leopoldina que escrevia para comprar cavalos fora, ela que escrevia para pedir ao pai, pelo amor de Deus, para reconhecer a independência do Brasil, escrevia para o príncipe de Metternich para pedir também que se reconhecesse a independência, que só vai ser reconhecida em 25. Enfim, é todo esse trabalho, né? A Leopoldina ali assinou a independência do Brasil, não assinou coisa nenhuma, a coisa já estava em andamento, ela tinha ordens expressas, ela cumpriu as ordens como regente que ela era, sob a batuta do José Bonifácio, mas esse papel dela, que é pouco enfocado, da mulher que, apesar do barrigão de 7, 8 meses, estava sempre no arsenal da Marinha, ao lado do marido, ajudando a formar o Exército Brasileiro e a Marinha Brasileira, esse é um papel muito relevante que tem que ser destacado. E, por um lado, agora peço uma opinião sua como historiadora, relevante historiadora, que a gente sempre tem uma parceria super legal aqui no Aventuras. Eu quero te fazer uma pergunta simples e direta. Por que você acredita que foi falado tão pouco sobre a vida de uma mulher tão marcante? Porque os ingleses foram apagados do processo de independência, né? Tanto ela quanto Thomas Cochrane, como todos os outros ingleses que participaram da Marinha Brasileira. O que aconteceu? Na segunda metade do século XIX, todo mundo sabe, né? Foi aquele momento em que Dom Pedro II definiu que o Brasil tinha que ser uma nação. Ele cria um Instituto Histórico e Geográfico, ele manda estudar as línguas tupi-guarani, ele imagina que nós somos descendentes de fenícios, aí manda arqueólogos escalarem ali o Pão de Açúcar para ver se tinha inscrições fenícias no Pão de Açúcar. É a hora em que, acabadas as guerras regenciais, o Brasil tem que aparecer como nação. Então, o que acontece? Todos os protagonistas do movimento da independência que não fossem brasileiros e que não fossem gente conhecida, borracha neles, né? Então, daí a gente não ouvir falar de uma série de, vamos chamar de protagonistas, né, que desapareceram. Os negros que lutaram na Guerra da Bahia, por exemplo, em busca de independência, se eram escravos, ou em busca de prestígio e de bens, se eram livres. Os índios que participaram, muitas vezes até vestidos, né, de couro, também das guerras da independência de todas as províncias do norte, que desapareceram. As elites locais que desapareceram. Então, toda essa gente desaparece e, junto com eles, desaparecem também muitos ingleses que foram importantíssimos, assim como Thomas Cochrane, outros ingleses, né, que participaram na Marinha Brasileira e que borrachinha neles, porque não eram brasileiros. Perfeitamente. Mari, eu não vou pedir mais informações, porque essa obra está aí disponível para o pessoal. A Viajante Inglesa já está em todas as plataformas grandes de livro, para quem quiser. E para quem quiser ver mais sobre o seu trabalho, onde é que pode encontrar?
Em todas as livrarias e também no meu canal, que eu quero que vocês sigam, chama-se Clube do Historiador, onde eu entrevisto colegas meus. Eu não falo de mim, eu falo do trabalho de milhares de jovens historiadores, de gente que gosta de história. Não precisa ser professor formado, tem gente curiosa, tem gente que trabalha com patrimônio material. São essas pessoas que estão sendo entrevistadas no canal para divulgar o trabalho de quem gosta de história. Perfeitamente. Mari, muito obrigado pela disponibilidade de sempre. Estamos sempre juntos nessa. Então, conte conosco sempre que precisar. Aí. Bom, quem gostou dessa conversa muito legal encontra muito mais no nosso canal oficial Aventuras na História e também em nossas redes sociais, @Aventuras na História. Eu sou Wallace e vou ficando por aqui. Até!